Vamos iniciar mais um encontro aqui do nosso direito imobiliário. Espero que vocês gostem do assunto que eu escolhi para vocês hoje, e é um assunto bem prático do meu cotidiano. Eu acredito que vocês vão se interessar bastante, porque ele desafia, na verdade, ele procura resolver compras desafiadoras, aquisições desafiadoras, aquelas mais difíceis, que normalmente são as mais valiosas, no sentido de que vão trazer um resultado econômico bastante importante para os nossos clientes. Então, acaba que essas aquisições mais complexas, essas aquisições com maior número de obstáculos, elas normalmente trazem um negócio imobiliário que vai acabar produzindo uma riqueza maior, dando resultados melhores. E eu já vou explicar isso para vocês com detalhes. Vamos conversar, então, sobre as diferenças de aplicação prática entre uma opção de compra e uma promessa de compra e venda. Vamos conversar sobre as maiores dificuldades da aquisição, que a gente identifica, herdeiros, inventário pendente, regularização imobiliária, essas coisas que são do nosso cotidiano. E vamos conversar também sobre uma alteração que veio bem a calhar na possibilidade de venda de bens em inventário extrajudicial, sem depender do alvará judicial, tá? Então, tudo resolvido no extrajudicial. Espero que vocês gostem do tema e aproveitem bastante aqui para tirar suas dúvidas, podem se manifestar, fiquem à vontade. Eu, como normalmente faço, preparei um materialzinho aqui, mas fiquem super à vontade para ir lançando suas manifestações e apresentando aí seus questionamentos, certo? Então, o título da nossa aula, né, a ideia aqui é que ela seja bem prática, é como estruturar opções de compra em imóveis com inventário e múltiplos herdeiros. E isso acaba vindo muito à tona porque os negócios imobiliários acabam sendo bem mais do que uma matrícula individualizada com um proprietário devidamente registrado em registro de imóveis. Acaba que a gente vai identificar problemas que vão envolver outras questões, como um imóvel em processo de inventário ou em vias de, quer dizer, nem iniciado ainda um inventário, um imóvel com pendência de regularização registral, ausência de matrícula, discrepância de metragens, então também acontece. Múltiplos herdeiros, mais comum ainda, disputa de interesses, diferenças entre os interesses, eventuais disputas, dívidas e gravames, ou no imóvel, ou dos próprios titulares desse imóvel, e o que é mais desafiador, que é a necessidade de um investimento prévio para viabilizar tudo isso, de modo que o risco da aquisição seja mitigado, porque é óbvio que numa operação dessas, o risco de aquisição é muito maior, muito mais elevado. Perdão. Então, amigos, vejam que a gente tem aqui uma série de desafios realmente para a gente enfrentar, mas eu vou tentar trazer isso de uma maneira bastante simplificada e a partir de um caso concreto, simulado, claro, porque a gente nunca identifica aqui os casos, mas algumas coisas bem concretas realmente que a gente tem praticado. Então, a situação de fato é a seguinte: nós temos 4 herdeiros que não têm uma casa em um terreno. A casa tem pouco valor, mas o terreno ele tem uma aptidão para desenvolvimento de um empreendimento imobiliário, não grandíssimo, mas um empreendimento imobiliário que vai tornar aquele terreno mais interessante. Então, vai dar uma aplicação, uma função àquele terreno, né, que vai criar uma renda ou vai enriquecer, vai produzir riqueza naquele terreno. Então, esse terreno tem 4 herdeiros, e só que esses herdeiros não têm R$1 para
regularização do inventário. Isso é o que eles pensam. Então, eles não têm nem condições de contratar o seu advogado, né? O advogado existe, está pronto para atuar, eles têm um advogado, mas eles não têm nem como fazer aquele primeiro pagamento para o advogado. E aí surge, então, o nosso cliente, que é o cliente da adquirente, o que deseja adquirir, porque entende que dá para fazer uma obra ali, dá para construir nesse terreno, e que seria interessante para ele de alguma maneira. Bom, por que eu disse que eles pensam que o problema deles é o inventário? Porque aproximando-se do caso, a gente vai e identifica que os falecidos, então, os pais desses herdeiros, eles adquiriram esse imóvel há mais de 40 anos, vamos dizer assim, tem escritura, mas o imóvel sequer tem a sua identificação, o seu registro, junto ao registro de imóveis. Então, já percebemos que temos um desafio a mais. Para além do problema, então, né, do inventário pendente, por si só já seria uma tramitação que a gente sabe que tem o seu tempo, ainda que extrajudicial, ele toma o seu tempo. Nós, então, identificamos que temos ainda mais um obstáculo a superar, que é o problema, então, da falta de matrícula. O imóvel não tem nem matrícula. Tá? Para além disso, identificamos lá que o espelho imobiliário, né, não sei se vocês já ouviram falar nisso, os registros municipais daquele imóvel tem discrepância em relação ao que está previsto em sua escritura. Então vejam que o mundo real, ele apresenta coisas que não estão escritas lá no código. Pois bem, acho que é suficiente. Já trouxe aqui bastante desafios para a gente enfrentar. Pois então, colegas, dito isto, eu acho que fica mais claro e vai ficar mais facilitado para nós desenvolver o nosso tema de hoje, que é a distinção fundamental que existe entre uma simples promessa de compra e venda e uma opção de compra. Por que eu estou dizendo isso? Porque numa circunstância tal em que existem tantos obstáculos para uma aquisição, que seria uma aquisição regular, normal, a gente sabe que uma aquisição regular normal já é incrementada no sentido assim de que já existe um protocolo, um procedimento que a gente tem que respeitar, desenvolvendo um contrato, fazendo avaliação das certidões e tudo mais. Então não é como comprar um tênis numa loja, serviu, pague e leva. Você imagina que numa circunstância dessas, eu não vou poder utilizar o procedimento comum. Não poderei utilizar o procedimento comum também. Mesmo ele sendo um procedimento que não é trivial, ele não vai se aplicar para a nossa situação. E aí surge, então, essa ferramenta, esse instrumento, este sim, mais aderente, mais aplicável para as nossas dificuldades, que é a opção de compra. A opção de compra é mais adequado do que a promessa de compra e venda. Mas para a gente entender bem por que ela é o ideal para nós utilizarmos, eu trago aqui para vocês as diferenças fundamentais entre uma e outra. Então, da promessa de compra e venda, né? Então, qual que é a característica maior, né, aplicável aqui no caso da promessa de compra e venda? É que a promessa de compra e venda ela é um contrato preliminar bilateral, ou seja, ele é um contrato que prepara uma compra, por isso que ele é preliminar, porque ele prepara o contrato efetivo de compra e venda, ele é uma promessa de compra e venda. Só que ele já é bilateral. O que significa isso? O vendedor já se compromete com a venda por aquele preço, naquela forma de pagamento, e o adquirente também já se compromete em efetuar
aquele pagamento daquele preço para bem de receber esse imóvel. Então, já há esse encontro de vontades, esse fechamento, e aí se estabelece um determinado prazo para isso acontecer, certo? Então, já há essa obrigatoriedade na compra e na venda. Via de regra, as promessas de compra e venda, para serem firmes, a gente ainda adiciona a cláusula de irretratabilidade, que é para que não haja arrependimento, para não dar insegurança na situação, no negócio jurídico. Então, ela não permite o arrependimento, logo, ela é sujeita, se o vendedor, por exemplo, se arrepende, ela está sujeita a um direito à adjudicação, obrigá-lo a cumprir com aquilo que ele se comprometeu, que é a venda. E essa promessa de compra e venda, ela tem uma natureza real, tanto de direito real, tanto que ela pode, inclusive, ser registrada na matrícula do imóvel, tá? Então, esta é a nossa promessa de compra e venda, é o conhecido, é o que nós temos de conhecido, certo? Pois bem, e a opção de compra, Rafael? Por que a opção de compra ela é utilizada para os casos mais complexos? Pelo seguinte, a opção de compra, ela tem também uma natureza de contrato preliminar, porém, ela é unilateral. Olha que interessante isso, né? Então, ele é um contrato, mas ele é um contrato unilateral. Por que ele é um contrato unilateral? Porque ele estabelece para o outorgante, ou seja, para o vendedor, uma obrigação de manter a oferta de compra e dá ao adquirente um direito potestativo, né? Quem é o direito potestativo? Esse desconhecido famoso das cátedras de direito. Que eu digo desconhecido famoso, a gente sempre ouve falar, os professores falam tanto direito potestativo, mas eu acho que pela distância do mundo prático, muitas pessoas ficam com aquela mensagem, né, no imaginário, não concretizam. Então vamos concretizar aqui a função prática do direito potestativo. É que o outorgado, ele é um potencial comprador, logo, ele tem uma reserva de compra. Olha que interessante isso. Ele tem uma reserva para comprar. Então, ele passa a ser um potencial comprador. Significa que ele vai comprar? Muito provavelmente ele irá comprar, porque ele tem este interesse. Mas pode acontecer de que situações não dominadas do vendedor, nem pelo pretendente a adquirir, pode ser que situações determináveis ocorram que não permitam que isso se realize. Então, por exemplo, o sujeito está com a intenção de construir ali, fez a opção de compra, se comprometeu com algumas situações, eu vou dar o exemplo agora para vocês, mas uma determinada restrição, por exemplo, ambiental, impede de construir nesse terreno, e aí ele não tem, então, como nem por que fazer essa aquisição, e o negócio é desfeito. Então, basicamente, colegas, na opção de compra, nós temos este contrato preliminar que dá uma reserva, um poder de aquisição para o adquirente, mas com condições. Se essas condições não forem superadas, não forem possíveis de serem superadas, poderá não acontecer a aquisição. Neste sentido, ele é um contrato preliminar unilateral. Por quê? Porque a decisão final de pagamento e aquisição, ela está nas mãos do adquirente, certo? Isso começa a fazer bastante sentido para nós, essa flexibilidade, né? Quando a gente pensa em segurança jurídica. Por que um adquirente tem que ter uma flexibilidade? Por segurança jurídica. Imaginemos que, no nosso caso ali, do nosso exemplo que a gente vai trabalhar, estamos trabalhando agora, imaginemos que algum conflito insuperável ocorra ali
entre os herdeiros, não se permita, então, a final aquisição, esse adquirente pode sair fora do negócio com menos prejuízos do que ele teria se ele tivesse uma promessa de compra e venda com data marcada, etc. e tal. Imagina como é que eu usaria uma promessa de compra e venda com data marcada, que, por exemplo, não tem como saber quando vai terminar o inventário, não é verdade? Se eu não tenho como saber num primeiro momento quais são os passivos que estão por trás daquele terreno, daquele imóvel, então começa a fazer sentido para nós o quanto essa flexibilidade é razoável, é importante e traz segurança jurídica para as duas partes, porque o que está vendendo, ele conquista um mercado que ele não tinha, porque ele estava todo irregular, então ele não ia vender para ninguém, tá? Ele não ia vender para ninguém, porque ele está completamente irregular e sem recursos para regularização. E com este instrumento, ele passa a ter um mercado de venda menor, não é um mercado aquele tradicional, mais comum, mas é um mercado que existe, que vai viabilizar ele regularizar a sua situação e ainda receber um recurso bom para a venda do seu imóvel. Bacana? Pois bem, um exemplo de cláusula, tá, que eu trago aqui para vocês colocarem assim em perspectiva prática o que eu estou falando. Então, nome do adquirente, empresa, seja lá o que for, vem por meio deste formalizar seu interesse em firmar uma opção de compra sobre o imóvel localizado no endereço tal. Os signatários se declaram únicos herdeiros e sucessores de fulano de tal, declarando ainda ser o imóvel integrante do espólio. A concessão desta opção permitirá à empresa tal ou à pessoa tal realizar todos os estudos de viabilidade, diligências legais e financeiras necessárias, bem como acompanhar e custear o processo de regularização registral e inventário antes de formalizar o exercício definitivo da compra. Bom, por esta cláusula, vocês já começam a entender como a opção de compra é importante. Por quê? Primeiro, nós temos muitas situações imponderáveis. Eu não sei como eu posso saber numa compra comum que eu pago no dia 30 de julho e marcamos a escritura, que é o dia do pagamento, então, para aquisição do imóvel. Eu não tenho como fazer isso, porque eu tenho um inventário para superar, eu tenho regularização para fazer, eu tenho coisas, né, que eu não consigo definir uma data precisa. Pois bem, com esta cláusula aqui, eu já enxergo isso com mais clareza. Por quê? Pensem comigo o seguinte, imaginemos que o adquirente, então, ele patrocina toda a regularização do imóvel. E aí, quando o imóvel estiver redondinho e bonitinho, pronto para ser transferido, os herdeiros resolvem que não vão mais vender, porque agora ele regularizado vale o dobro do preço, por exemplo. Seria uma puta sacanagem, vocês diriam, né? Sem sombra de dúvidas. Mas o mundo é feito, infelizmente, de pessoas que também não cumprem com aquilo que prometem. A política está aí para nos exemplificar todos os dias situações de promessas que não são cumpridas. Não é diferente no mundo dos negócios. Por isso, a importância da opção de compra, que reserva essa preferência, esse direito ao patrocinador, aquele que lutou para regularizar o imóvel e tem daí o direito de adquirir pelo valor que tinha sido negociado, que era de um imóvel não regularizado. Faz sentido? Acredito que é bastante justo. Agora vou trazer aqui para vocês algumas nuances que também são práticas, que podem ir acontecendo e que a gente tem que raciocinar, o advogado tem que pensar na frente, nas hipóteses eventuais, o que pode acontecer de problema, o que pode, e uma solução já prevista em contrato
para superar um ou outro entrave que possa surgir. Então vamos lá para as nuances. Cenários, então, que seriam ideais para a gente aplicar a nossa opção de compra. Vamos lá, deixa eu ver o que eu botei aqui para vocês. Ó, cláusula de custeio. Temos pessoas que não têm condições de regularizar o imóvel, tem uma pessoa que tem condições e quer adquirir o imóvel. Cláusula do custeio. A concessão dessa opção de compra permitirá a adquirente realizar, a pretendente adquirente, né, ou a empresa tal, bota o nome, realizar todos os estudos, diligência e tal, como já foi dito, bem como acompanhar e custear o processo de regularização registral em inventário antes de formalizar o exercício definitivo da compra. Bacana. Nós teríamos uma necessidade, via de regra, de fazer uma due diligence na compra de um imóvel. Mas um imóvel que está tão irregular, ele não comporta essa due diligence, porque ele não tem nada de certidão para a gente obter. Ele nem existe para o mundo formal. Com base nisso, a gente percebe que acaba que fica integrado dentro da própria opção de compra a due diligence. Só que ela fica um pouco diferente. Ela fica uma due diligence para consertar, para regularizar, para ajustar coisas que, se eu fizesse uma compra e venda comum, normal, poderiam inclusive ser motivo para desfazimento do negócio. Aqui são condições para fazer o negócio. Olha como é bem diferente. Lá na promessa de compra e venda, qualquer um desses entraves que eu vou falar agora justificariam o desfazimento do negócio com multa para os vendedores. Na opção de compra, esses problemas surgem para ser resolvidos junto com a pessoa que tem a opção, né, de aquisição. Ela vai, então, se dedicar a solucionar os problemas que antes seriam motivo para desfazimento de negócio. É interessante isso, né? Então, vou trazer aqui mais uma previsão em contrato para colocar um pouco de concreto na mente de vocês. É fundamental esclarecer que, de acordo com a análise preliminar e as informações fornecidas pelos outorgantes, o imóvel não possui uma matrícula formalmente aberta e registrada no cartório de registro de imóveis competente. Essa situação implica que o proprietário cadastral é, para fins legais, um possuidor ou titular de direitos não registrados, e a transferência da propriedade para o optante dependerá da prévia e bem-sucedida regularização registral do imóvel. Aqui, a gente, além de contextualizar bem a opção de compra, o que é fundamental num qualquer instrumento, problematizar essa situação, ela cria um ambiente favorável para a solução do problema e ela faz com que todos fiquem conscientes de que não vai ser do dia para a noite que o dinheiro vai cair na conta, né? Imagina que os vendedores sejam pessoas mais humildes. Aqui fica bem esclarecido que não é, eles nem têm condições de fazer a venda de imediato, então eles não vão receber de imediato, certo? E abre espaço, então, para a gente criar mecanismos de proteção dessa negociação, porque todos passam a se posicionar, ao invés de pensar, às vezes os herdeiros têm rusgas, né, uns com os outros, quando não são até rivalidades, a gente coloca todo mundo em perspectiva de cooperação. Os herdeiros passam a ter que cooperar para com a regularização, se quiserem receber a sua parte. Então, quais são as vantagens que a gente constata dessa estratégia? Você passa a ter um controle do timing certo da compra com previsões de superação dos obstáculos. Ao invés de eu criar uma data de pagamento, eu tenho um timing de superação de obstáculos. Eu tenho uma previsão de que eu tenho que superar aqueles obstáculos. Eu mitigo os riscos. Por quê? Porque eu coloco no meu planejamento a solução dos problemas. Eu tenho um controle de desistência, ou seja, a desistência ela fica controlada.
A desistência ela pode partir, claro, daquele que está tentando regularizar. Se ele vê que não há cooperação, ele pode desistir a qualquer momento. Mas ele também, quando se aprofunda e resolve o problema, ele tem o controle, ele pode exigir o cumprimento, o tal do direito potestativo, que a gente falou lá atrás. Vai exigir a venda. Então, ele tem o poder de exigir a venda assim que ele chegar em uma boa solução, certo? Do ponto de vista do vendedor, né? As maiores vantagens que ele tem, ele garante um negócio futuro, que hoje ele não tem, porque ninguém se interessa pelo negócio dele. Como é que vai comprar um negócio todo enrolado? Ele não tem recursos para regularização, logo, com esse exemplo, com essa situação, ele passa a estar no mercado, recoloca o imóvel dele no mercado. Tá? Como é que a gente pode representar isso dentro do contrato? Vou tirar mais um trechinho lá de cláusula dentro do contrato. A empresa tal arcará com as despesas diretas relacionadas a esse processo de regularização registral, as quais serão abatidas do preço final de aquisição, conforme previstos na seção tal. Então, o contrato já se reporta ao preço que foi estabelecido e cria uma conta de crédito em que os pagamentos vão sendo feitos, paga uma taxa aqui, um imposto ali, um recurso acolado do fornecedor essencial, conforme eu já vou mostrar agora na análise prática dos cenários de risco. Pois bem, vamos lá então para os cenários de risco. Né? Imaginemos que por inércia desses herdeiros, mesmo assim o meu cliente insiste na regularização, mas há uma inércia desses herdeiros, eles não estão cooperando, eles estão criando o caso. Uma hipótese de proteção para o meu cliente numa situação dessas é criar uma cláusula de estímulo ao contrário. Como assim cláusula de estímulo ao contrário? Eu posso criar uma cláusula de deságio do preço pelo tempo de demora na regularização. Por quê? Vamos raciocinar. Se o imóvel está sendo adquirido para botar um negócio, e este negócio, ao invés de ficar pronto em 1 ano, fique pronto em 2 anos, significa que eu tive um prejuízo, concordam comigo? Eu não pude colocar o negócio em 2 anos. E isso está acontecendo justamente por essa falta de cooperação, por essas dificuldades dos vendedores. Nada mais justo do que eu criar, então, um deságio. Bom, se esse imóvel não é regularizável em 1 ano, e em 2, ele vale menos. Concordam comigo? Então, olha esse exemplo de cláusula de deságio. Preço com cláusula de deságio por atraso. Caso a regularização descrita nas cláusulas anteriores não seja concluída dentro do prazo de 12 meses, o valor final da aquisição sofrerá deságio mensal de 10 mil a partir do 13º mês, limitado ao valor total de 120 mil de forma cumulativa. Após o 24º mês, sem a conclusão da regularização, o investidor poderá, a seu exclusivo critério, denunciar o contrato e exigir o ressarcimento integral dos valores adiantados para a regularização, corrigidos monetariamente. Então, se em até 2 anos não... Se aconteceu a venda lá no final dos 2 anos, o deságio para compensar a demora. Se ela não for acontecer, aí o investidor se ressalva o direito de pegar os seus recursos de volta, certo? Bacana. Custeio e regularização com direito à compensação. Ó, uma outra cláusula bem importante de proteção do capital investido. O investidor compromete-se a adiantar os valores diretamente à procuradora responsável pela regularização dos herdeiros. É muito legal, colegas. Nesse exemplo que eu estou dando para vocês, eles tinham um advogado, se lembram? É muito bom que tenha um advogado e que ele seja o advogado dos herdeiros e que ele fique responsável em fazer esses encaminhamentos. Qual que é a solução que a gente traz aqui? Que vai circular recursos para o custeio desses valores por meio deste procurador, deste advogado, que é uma pessoa mais esclarecida, via de regra, se são herdeiros mais humildes, e que vai poder fazer
às vezes, deles. Então, ao invés de comparecer lá na prefeitura para cumprir uma determinada exigência, 4 herdeiros, vai o advogado desses herdeiros realizar essa diligência. Ah, mas Rafael, ainda assim, com todo esse cuidado que você está tendo, o investidor pode ser prejudicado porque vá que no final os herdeiros não tinham recurso para fazer a regularização, não cooperaram, fizeram tudo para atrapalhar o contrário, o advogado dele não se desenvolveu como se pretendia, como se esperava, e aí chegou lá no final, não aconteceu o negócio, eles não têm nada para devolver, igual o investidor está no prejuízo. Sim, pensando nisso, né, fica aqui a minha sugestão de conversão das despesas em uma fração do imóvel, tá? É o que a gente tem para fazer. Ah, é perfeito? Não é, mas é bem interessante. Então, olha a sugestão aqui, ó. Caso a regularização não seja finalizada até o prazo máximo de 24 meses, o investidor terá direito, a título de indenização, à cessão proporcional de direitos hereditários sobre o imóvel, correspondente ao valor atualizado dos gastos efetuados com a regularização, com base em fração ideal calculada sobre o valor total estimado do bem. Então, o inventário já começou, está rolando, os caras não querem resolver, estão com problema? Olha, no mínimo, o meu investidor vai ficar lá como titular de uma fração dos direitos hereditários dessas pessoas que vão ter que um dia regularizar isso. Vai ver que eles esfriam a cabeça, vendem para outro investidor mais adiante, esse outro investidor vai ter que procurar o meu cliente e vai ter que pagar a parte dele. Entenderam? É uma solução, não é perfeita, mas ela é pensando em mitigação dos riscos. Bacana? Gestão de conflitos, né? Um exemplo de cláusula aqui de gestão de conflitos. Ajustes diretos com herdeiros. Caso qualquer herdeiro, de forma injustificada, recuse ou omita-se quanto à conclusão ou regularização, ou se coloque em risco de efetivar o negócio, fica desde já facultado ao investidor efetuar ajustes individuais, formalizar cessão parcial proporcional, solicitar adjudicação. Eu crio também mecanismos de resolução de conflito individual com o herdeiro problemático. Eu não fico na dependência de estar todos unidos, certo? Pode prever ali o que tu considera uma recusa injustificável, né? Com previsão de notificação, tempo de resposta, esse tipo de coisas. Bacana? Um ponto que eu acho bem importante, negociação com credores e saneamento de dívidas pessoais dos herdeiros. Muitas vezes esses herdeiros não revelam, mas possuem. Quando a gente vai fazendo os encaminhamentos, surge lá um credor. Tá? Semana eu estava falando com um credor que virou inventariante num processo imobiliário que envolve um negócio imobiliário. Que bom, foi até melhor, porque o advogado do credor que virou inventariante é melhor do que o advogado dos herdeiros. Então, negociação com credores. Tá? Também é possível a gente criar, com essa função de viabilizar a liberação dos direitos hereditários, uma negociação direta com os credores. Então, isso dá flexibilidade e agilidade para o adquirente. O adquirente vai lá e se acerta a dívida dos herdeiros com o seu credor, que eles não queriam acertar, isso está nos prejudicando, e aí simplesmente se compensa na sua parte. Como é que a gente prevê isso? Exemplo aqui, tá? Negociação com credores por meio do advogado. Caso venha a ser identificado um ou mais herdeiros estejam sujeitos a dívidas, execuções fiscais, penhoras, restrições que possam afetar a cessão de seus direitos hereditários, fica facultado ao investidor negociar diretamente com os respectivos credores com intermediação do seu advogado. Claro, a gente vai querer o apoio no advogado deles. Para obter liberação ou anuência da cessão, quitar ou parcelar dívida, exigir cessão proporcional e assim por diante. O advogado fica autorizado por força de procuração pública a formalizar tais atos com terceiros, órgãos judiciais ou administrativos. Um ponto importante, a cláusula de procuração.
é muito importante que esse advogado que vai falar pelos herdeiros tenha uma procuração por instrumento público e possa assinar todos os atos por eles, para que a gente, de novo, não fique nas mãos de um herdeiro mal intencionado. Então, é melhor a gente ter um procurador que tem lá o seu nome na OAB, com risco de avaliação disciplinar, do que uma pessoa qualquer que a gente não conhece mudar o pensamento. Então, também estou sugerindo isso nas cláusulas aqui. Os herdeiros outorgarão, no prazo de até 10 dias úteis, procuração pública irrevogável ao doutor fulano de tal, com os seguintes poderes. E aí bota alguns poderes que sejam essenciais, de assinaturas, de compromissos, que são aqueles especiais, e mais os direitos gerais, integrais, sobre negociação deste específico imóvel que a gente está tentando regularizar. Bacana? Destaque legislativo que eu prometi para vocês, pessoal. Uma coisa muito importante aconteceu nos últimos tempos, que é a possibilidade de venda de bens imóveis em inventário extrajudicial, sem precisar de alvará judicial. A opção de compra com isso ficou mais potente. Por quê? Porque nós podemos nos valer justamente desta previsão, dessa inovação, para não termos que pedir um alvará judicial para venda, e aí nós podemos até sair fora do inventário antes dele se encerrar, o que é muito bom. Então, recapitulando, tá? Eu já vou dizer para vocês aqui qual é a resolução do CNJ que trata disso. Recapitulando, então eu fiz esta aquisição, tá? Eu identifiquei as dificuldades, certo? Dentre elas, maiores dificuldades estavam nos entraves maiores, era a regularização imobiliária. Imaginemos que eu consegui criar a matrícula de imóvel, está criada a matrícula de imóvel, eu consegui regularizar a área junto à prefeitura, está perfeito, então tem lá topografia com descrição imobiliária adequada, tudo certinho. Ele está pronto para ser vendido, falta o quê? Finalização do inventário. Ao invés de eu esperar a finalização do inventário, eu utilizo esta novidade aqui e efetivo de imediato a venda, ou seja, concretizo a opção de compra antes mesmo do término do inventário. Bacana? O que diz então? O que diz então essa novidade? Como é que a gente pode adotar isso no nosso contrato, nossa opção de compra? Será lavrada escritura pública de autorização para a venda, dispensando-se alvará judicial, nos termos do artigo 11A da resolução 35 de 7 do CNJ, com redação dada pela resolução 571 de 2024. Essa autorização exigirá o consentimento dos herdeiros, indicação do bem a ser vendido, seu valor, destinação dos recursos, pagamento de TCMD, honorários de advogado, etc. e tal, apresentação das guias de TCMD. Isso é o que diz a resolução. Para fins de essa autorização, essa escritura de autorização da compra e venda ser perfectibilizada, a resolução traz requisitos. Dentre eles, é indicar o que será pago com os recursos dessa venda, que é basicamente o que nós estamos fazendo aqui na nossa opção de compra. Bacana, pessoal? Viram como casos extremamente desafiadores, com obstáculos quase que em outros tempos intransponíveis, a gente pode gerar uma riqueza, pode produzir, né, uma viabilização, né, de um negócio ser efetivado com estratégia, criatividade e segurança jurídica, né? Então, penso eu que esse instrumento, falado, pouco comentado, mas muito utilizado por aqueles que são do ramo, né, ele favorece tanto aqueles que querem vender algo que está complicado de resolver, quanto para aqueles, né, que desejam adquirir um determinado imóvel, que sabem que vai ter uma valorização nas mãos da pessoa certa, com segurança, porque também não tem graça
a pessoa investir esse tempo, essa energia, essa dedicação e depois não ter nenhum resultado. Não é verdade? E aí, o que vocês acharam desse tema? Muito espinhoso? Ou acharam que vale a pena? Realmente ele é um tema, assim, que para quem é da área, é um tema bem valioso, né? Porque não é algo que está no cotidiano das transações imobiliárias comuns, triviais. Mas, ao mesmo tempo, ele é um tema que é muito importante, porque ele viabiliza a gente fazer bons negócios. Fazer bons negócios sempre acaba rendendo bons frutos para todos. E a gente se sente bem também quando a gente resolve uma situação complexa. A gente pode fazer no professor, né, para os nossos encontros, esse canal lá das temas aqui para nossa aula. Um abração. Tchau.